Vai lá. Deputada do PSOL propõe cotas de gênero e raça no Supremo Tribunal Federal. Luciene Cavalcante quer diversidade também no TCU e no Superior Tribunal Militar. A deputada Luciene Cavalcante é do PSOL de São Paulo. Tá? E diante da iminência do Controlador-Geral da União, do CGU, Jorge Messias, ser escolhido para o lugar de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, a deputada quer que haja uma equidade de gênero nos tribunais superiores, com uma cota de metade desses tribunais para mulheres. A gente tem uma cartela com a fala da deputada Luciene Cavalcante. Vamos lá. Ela disse o seguinte: a diversidade é essencial para uma justiça mais justa e representativa, capaz de refletir as diferentes realidades do Brasil. Olha, a ideia é nobre, mas não vejo viabilidade. Os critérios que têm sido utilizados ultimamente para a escolha dos membros dos tribunais superiores é o critério da proximidade e da lealdade. Claro, busca-se também um critério mínimo de tecnicidade, ou seja, precisam ser bons técnicos. Cristiano Zanin e Flávio Dino são, por exemplo, bons técnicos. Um grande advogado, um ex-juiz federal, mas a principal característica, lealdade a Lula. Esse foi o critério principal. E agora, Jorge Messias também cumpre esse critério. Então, apesar de concordar com a parlamentar, com a deputada, de que o aumento da representatividade de gênero é uma questão hoje inescapável, incontornável, determinar uma cota de metade dos tribunais eu acho completamente fora da realidade hoje, Amadeu. Cecília. De certo modo, acredito que é um ponto muito difícil assim, para se discutir. Assim como o Ari falou, é complicado estabelecer que metade dessas vagas sejam ocupadas por mulheres ou por uma raça em si, porque existe um critério de tecnicidade que é difícil de ser alcançado. Embora eu também acho que é bastante louvável, é importante que mulheres ocupem esses lugares. A gente viu durante a votação eu não lembro qual foi a votação, gente, me perdoa, mas o posicionamento da ministra Carmen Lúcia. Núcleo golpista. O núcleo golpista, porque teve também a confusão da PEC da blindagem, e aí eu me confundi. Mas, enfim, a gente viu o posicionamento dela naquele momento, falando que mulheres ficaram caladas por muito tempo e agora era o momento de falar. Acho que nessas horas, ter mais a presença feminina ali, ter mais essa inclusão diversa é importante, mas é uma questão que precisa ser analisada. Mariano? Eu concordo com tudo que a Cecília falou. É necessário, mas hoje o machismo, né? A maioria ali do STF, do núcleo jurídico, a aproximação, a articulação política, como as mulheres são minoria também na política, interfere nessas escolhas, né? De uma mulher ou de gênero nessas vagas tão importantes. Mas eu acho que o olhar feminino traria uma diferença nos julgamentos que possam acontecer. E você, Alessio? Olha, Amadeu, nós temos hoje, dentro dos ministros do STF, 9% apenas de participação feminina, uma ministra. Eu acredito que 50% é como a Ari disse, um pouco fora da realidade, mas estabelecer uma cota mínima de 20%, 30%, não sei, algo que começasse a mudar esse pensamento já seria um caminho. Agora, não seria necessário também se impor cotas. Eu acredito que existem inúmeras mulheres que tenham capacidade, inclusive até mais do que nomes que possam estar sendo citados. Há uma lista de 6 mulheres que está sendo levantada por vários movimentos feministas, movimentos de mulheres, de 6 mulheres, inclusive mulheres negras, para ocuparem essa vaga. Então, eu acho que não era necessário se impor uma cota, mas reconhecer que existem outras mulheres, que existem outras pessoas que têm sim a capacidade de ocuparem essas vagas, apesar de, como o Mariano disse, não ter penetração política. Deixa eu fechar aqui com a situação do mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal, eu acho que o Lula deveria indicar uma mulher negra para a próxima vaga do Supremo Tribunal Federal. Mundo ideal. O mundo real, o Lula, depois que ele foi para a cadeia, quando o Lula foi para a cadeia, 6 ministros mandaram ele para a cadeia, em 2018. Dos 6, 5 foram indicações do PT, 5 indicados pelo PT. Bolsonaro, quando assumiu, indicou 2.
Nunes Marques, André Mendonça, 100% fiéis ao ex-presidente. Até no caso, Carla Zambelli, em que ela estava com um revólver na véspera da eleição, atrás de um homem negro, armada atrás de um homem negro, os dois votaram para absolver Carla Zambelli. Foram e são fiéis 100%. O que o Lula fez ao indicar Zanin e ao indicar Dino foi privilegiar a fidelidade. E eu imagino, é o que ele vai fazer de novo. Aquele Lula que indicou o ministro Joaquim Barbosa, sem nem conhecer, ele nunca tinha falado com Joaquim Barbosa. Mas não, ele tem grande saber jurídico, é um ministro importante, é um negro, vamos colocar, ele foi e colocou. Podem esquecer esse Lula aí, depois da prisão, nunca mais. Lembrando que Joaquim Barbosa foi aquele que conduziu o processo do mensalão, daquele jeito que ele conduziu, para ira de muitos petistas. Corrida Meu Norte, dia 19 de outubro, 6 da manhã, na Avenida